voltamos com o nosso programa Vida e Saúde, hoje tratando sobre o tema halitose. E você é o nosso convidado especial para hoje. Aqui nós temos a presença do Dr. Arani Tunes, ele é dentista e especialista em ronco e hálito. E hoje vem esclarecer para nós tudo sobre halitose. E você é chamado, é convidado a perguntar, tirar sua dúvida, porque se você não tem, mas você pode ajudar aquelas pessoas que provavelmente tenham. O doutor falou aqui no início que quem passa por esse problema muitas vezes não sentem o seu hálito que está de uma forma constrangedora. E aí, quem sente quem? Somos nós, os interlocutores. Então nós podemos com todo jeitinho ajudar pessoas. Então liga aqui e tire a sua dúvida. Doutor Arani Tunes, voltamos com o nosso programa e a pergunta que ficou aberta é o porquê a boca seca provoca halitose e quais são as causas da boca seca? Vamos lá. A boca seca, né, ela é uma causa muito importante de halitose, é uma coisa que aparece muito no consultório, no dia a dia para a gente. Né? A boca seca ela ocorre quando ocorre a diminuição na produção de saliva. A gente produz ali em média, claro que não é um número exato, né, gente, mas a gente produz ali cerca de 1 litro de saliva por dia. E essa secreção que fica na nossa boca, ela tem uma série de funções. Ela ajuda a gente a mastigar, ajuda a lubrificar os tecidos da nossa boca para a gente poder falar direito, né? E quando essa secreção está diminuída, ocorre o aumento da formação da saburra lingual. Então aquela camada branca, amarelada em cima da língua, ela fica muito mais acentuada do que o normal e ali a gente tem células mortas que podem virar alimento de bactérias, né, e gerar um odor muito ruim. Tá? Então a saliva diminui, fica aquela saliva mais grossa, mais para clara de ovo do que para água, mais viscosa. Aumenta a saburra lingual e aí pode favorecer o surgimento de bactérias que geram um mau hálito. Tá? Por que as pessoas ficam com a boca seca, padre? Isso é importante. Existe uma série de fatores que podem fazer indivíduos, mesmo saudáveis, virem a ter a boca seca. Um deles é o estresse. Né? Então, a correria diária, a correria do dia a dia, né? Aquele estresse continuado, aquela pessoa que passa por um momento ali difícil da vida durante um período longo. Né? A gente sabe que o estresse ele pode alterar o sono, ele pode alterar o comportamento da pessoa, ele pode alterar a questão da alimentação, né? Tem gente que não come, tem gente que come demais. E o estresse também pode alterar a nossa produção de saliva. E essa alteração decorrente do estresse pode fazer com que o indivíduo acabe ficando com hálito. Existem alguns medicamentos também, isso é muito importante. Muitos medicamentos podem ter como efeito colateral fazer com que a gente produza menos saliva. E é algo muito interessante, padre, porque muitas vezes a gente toma um medicamento durante um tempo por conta de um tratamento que o médico nos receitou, aquele medicamento foi necessário, foi útil naquele momento da nossa vida, a nossa salivação ficou ruim, o indivíduo para de tomar o remédio porque ele já sarou daquele problema, né? E às vezes a salivação dele não volta ao normal, então o indivíduo ele fica tendo sintomas, fica com a boca desconfortável, sente que tem secura, muitas vezes fica sentindo gosto ruim na boca, esses são sintomas de uma alteração na saliva e é importante o especialista resolver isso geralmente com o uso de medicamentos. Né? Doutor, o senhor falava há pouco sobre a boca seca. Isso. O contrário também é verdadeiro? Quem tem excesso de saliva pode causar mau hálito? É difícil acontecer. Tá? Primeiro que o excesso de saliva ele já é uma condição extremamente rara, ligado ou alguns processos de intoxicação por metais pesados, por exemplo, ou algumas doenças do sistema nervoso central, algumas doenças em que o indivíduo acaba tendo uma deficiência, podem fazer com que ele tenha ali um excesso de salivação. Tá? Mas a saliva ela tem um componente importante, a nossa saliva, a gente não sabe, ela tem anticorpos. E esses anticorpos, padre, eles inibem o crescimento excessivo de bactérias. Isso faz com que aquela boca, supostamente com mais saliva do que o normal, apesar de ser desconfortável para o paciente, lógico, é uma boca que acaba estando bem protegida contra essas bactérias que podem gerar um mau hálito. Certo. Doutor, o senhor esclareceu muito bem sobre a questão da boca seca, né? E muitas pessoas devem passar por isso. Mas também existem os cásios.
né? Que muita gente fala, muita gente conceitua. E temos aí algumas imagens. Sim, Vamos sim. ajudar as imagens para ver o que são os cásios. E o senhor nos explica. Isso. Aquelas duas... Então, a gente está olhando essa imagem, é uma imagem, uma fotografia que eu tirei dentro da boca do paciente, e ali a gente vê do lado as duas amígdalas, né? Então, a gente tem a superfície da língua e as duas amígdalas. E está vendo um pontinho branquinho ali, ó, quase que no centro da tela? Do lado né? direito de quem está assistindo. Isso, exatamente. Então, aquilo são os cásios, que na verdade é um material formado também por células mortas, por bactérias, por restos de alimentos. E esse material pode acumular tanto em cima da língua, ali uma visão mais próxima, né? Tá? Então, esse material pode formar tanto na superfície da língua, né, onde a gente chama de saburra lingual, quanto nessas criptas, nesses buraquinhos que a gente tem nas amígdalas. E ali esse material chama cásio. Né? Esse material, olha aqui, ó, o paciente removeu, isso aqui aconteceu no meio de uma consulta, o paciente estava conversando comigo e aí esse material saiu. As pessoas apertam, em alguns casos é visível e via de regra, quando o paciente aperta, tem um cheiro bem desagradável, aí uma outra imagem desse material, que tem um cheiro realmente muito ruim, né? Então, se o paciente elimina esses floquinhos, esse material, com uma certa frequência, além de ser muito ruim para a qualidade de vida do indivíduo, né? Você ficar eliminando massinhas com cheiro muito desagradável pela boca. Mas essas remoções, nessa produção, quem remove é o paciente mesmo? Espontaneamente. Espontaneamente. Às vezes a pessoa está conversando, às vezes a pessoa está dialogando com alguém, ou ela tosse e ela sente que sai alguma coisa na boca, ela olha, tem uma massinha que ela aperta que e tem um cheiro desagradável. Bem desagradável mesmo. É um sinal, né, de que existe alguma coisa errada. Procura o médico, o otorrinolaringologista ou mesmo um especialista em hálito, que pode provocar alteração no hálito também. Chega ao extremo de ter que arrancar as amígdalas e retirá-las por conta dessa produção excessiva? Geralmente é o último recurso, né? Então, os profissionais da área de saúde, eles tentam as alternativas terapêuticas, né, descobrir por que aumentou. As pessoas têm amígdala desde que nascem, né? E às vezes o indivíduo chega no consultório para a gente e fala, doutor, faz 1 ano que começou a sair essas massinhas, eu não tinha isso. Né? E a amígdala sempre esteve lá, com a mesma anatomia, com o mesmo formato de sempre. Então, algo tem que ter mudado no organismo dele para que aquela camada tenha começado a formar de uma forma muito mais intensa. Mas pode produzir por um tempo e depois parar esses casos, ou são produções constantes? Geralmente, quando ele começa a aparecer, o indivíduo, ou ele tem ali muito esporadicamente, inclusive pessoas que não têm hálito, tá? Tem gente que tem ali, a gente costuma dizer, uma vez na vida está na morte, né? Acontece muito de vez em quando, eu acho que essas pessoas não devem se preocupar. Na dúvida, questione alguém da sua confiança, um familiar, pai, mãe, irmão, a esposa, o filho. Pergunte, olha, saiu ali uma massinha com cheiro ruim, você acha que eu estou ficando com mau hálito no dia a dia? Na maioria das vezes a resposta vai ser negativa e não vai ter preocupação. O problema, padre, é quando o indivíduo começa a ter essa formação muito frequente. Eu tenho pacientes que eliminam essas massinhas todo dia, tem outros que eliminam várias vezes por semana e existem casos mais graves em que as pessoas eliminam várias vezes por dia. Você imagina como fica comprometida a qualidade de vida, né, de um indivíduo que fica eliminando essas massinhas. Corre esse risco também ou não, porque na verdade quem removeu as amígdalas, isso era muito comum na infância, né? Hoje em dia os médicos removem muito menos. Ele elimina o local onde se formavam, onde poderia se formar os cásios. Tá? Então esses indivíduos estão livres de ter esse problema. Doutor, e o que vem a ser uma retração gengival de excesso de escovações? Isso. Isso também provoca mau hálito? Na verdade, não, mas é uma... A gente até trouxe uma imagem a respeito disso. Vamos ver aí, acho que tem aí a imagem. Olha aí. Isso, olha. Nesse caso, a gente observa que a gengiva do paciente, ela vai subindo, ela vai fugindo daquele excesso de escovação. É aquela alteração de comportamento, o indivíduo sabe que tem hálito, naquela ânsia de tentar deixar o hálito normal, ele escova o dente tantas vezes por dia, às vezes esfregando com tanta força. Esse excesso corresponde à força ou ao número de vezes de escovação? Geralmente à força. A força. A força, O indivíduo acaba tendo aquela escovação com uma escova um pouco mais dura, porque ele tem a sensação de que essa escova limpa melhor, e aí ele escova o dente muitas vezes por dia, isso acaba traumatizando, a gengiva retrai, né?
E até o próprio dente acaba gastando, né? Acaba sendo uma consequência relacionada com o comportamento daquele indivíduo que, no desespero de saber que tem hálito, ele fica escovando muitas vezes e o excesso de escovação não resolve. Esse paciente, por exemplo, que eu fotografei, ele tinha uma higiene impecável e tinha um problema no hálito não relacionado com higiene. Porque no desespero ele escovava muito e, coitado, ele ficou com muitas retrações e aí vai dar um trabalhão lá para o dentista dele. Olha, é reversível muitas vezes cirurgicamente, tá? Então não é algo assim tão fácil de corrigir e, dependendo, padre, da localização, pode comprometer muito a estética, né? Se a pessoa é como eu, que tem um sorriso que mostra a gengiva e a gengiva retraiu aqui num dente da frente, fica um dente muito comprido, fica feio, né? E aí o indivíduo tem que passar, às vezes, por cirurgia com um especialista em gengiva para corrigir essa alteração estética. São vários fatores mesmo, né, que engloba tudo isso. Doutor, a halitose é sintoma, não é doença. Tem vários casos que provocam a halitose, já foi falado em alguns. Mas algumas pessoas atrelam o mau hálito à questão estomacal. Isso é mito ou verdade? Na maioria das vezes, mito. Tá? O que a ciência mostra para a gente hoje? A ciência mostra que cerca de 90% das causas de halitose são de origem bucal. São problemas que ocorrem na boca das pessoas. Então, o primeiro lugar que você deve ir é o seu dentista. Tá? A ciência mostra que cerca de 8% são causas relacionadas com a parte respiratória ou com garganta, é aquilo que você vai tratar lá no otorrino. E aí a gente tem apenas 1% relacionado com problemas digestivos de uma maneira geral, e aí o estômago está nesse meio, né? E mais 1% de doenças, né? Doenças como diabetes, por exemplo. Então, mais de 90% das vezes, em cerca de 90% das vezes, a halitose ela é um problema bucal. Agora, o que acontece? Se a gente ficar muito tempo sem comer, ou seja, de estômago vazio, a gente começa a queimar gordura, a gente começa a queimar proteína, era o que as pessoas faziam nos regimes de antigamente, né? E essa queima de gordura e proteína para a gente se manter vivo, para a gente conseguir energia, ela gera um mau cheiro, né? E geralmente esse odor ele vem dos pulmões, viu, gente? Tá? Aí o que acontece? Você vai conversar com aquela pessoa que está com fome e você sente que ela está com um hálito ruim. Ela come, ou seja, ela enche o estômago, ela dá uma forrada ali, parece que abafou o cheiro e o hálito passa. Então é por isso que muita gente associa mau hálito com um problema estomacal, mas na maioria das vezes é mito, né? A halitose ela acaba sendo um problema bucal. Existem causas estomacais que podem provocar hálito, câncer de estômago, né? Geralmente são doenças graves, são doenças graves, né? Aquele indivíduo que está com uma halitose de origem estomacal, ele não fica com aquele hálito de forma crônica durante meses ou mesmo anos ali com um problema no hálito, achando que é um problema estomacal. Não, isso não vai acontecer. Então, a Maria Américo da Silva, ela é de Indaiatuba e ela perguntou o que o senhor acabou de responder, né? Uma pessoa com halitose muito forte, de longe se sente o cheiro, pode ser de estômago ou de dentes? Na maioria das vezes, Maria é minha conterrânea, eu moro em Indaiatuba também, né? Apesar de eu atender ali em 11 cidades diferentes do Brasil, eu moro em Indaiatuba, Maria. A halitose, mesmo aquela halitose mais intensa, mais pronunciada, na maioria das vezes ela acontece na boca, né? É claro que o especialista em hálito ele tem condições de definir qual é o local, da onde que está vindo essa halitose de forma muito simples. Existem medidores de hálito em que o profissional pode medir o hálito da boca, o hálito de narina do lado direito, a narina do lado esquerdo e o hálito que vem de dentro, para saber qual deles está com o odor mais forte e ali é onde está a raiz do problema. O estômago é uma condição extremamente rara como a halitose crônica. Então essas questões, na maioria das vezes da halitose, se referem de fato a casos bucais. Bucais. Que beleza. Doutor, aqui tem uma pergunta curiosa. É do Américo Garcia, aqui de Campinas. Ele diz assim, quem tem implantes nos dentes provoca halitose? Américo, normalmente não.
né? Eu acho até que se esse fosse um fator, né, se existisse uma relação de 100% entre implante e hálito, eu acho que a maioria das pessoas que precisam não estariam colocando implante por conta desse efeito colateral. As pessoas preferem ficar sem dente do que ficar com hálito, porque é uma coisa que acaba comprometendo muito a qualidade de vida. É claro que os implantes, ele é uma condição artificial, né, em que o dentista coloca um parafuso de titânio ali dentro do osso, né, e ali em cima desse parafuso ele constrói um dente que vai restabelecer a função mastigatória, vai restabelecer a estética, é algo que melhora assim a qualidade de vida do paciente, mas que carece de uma higiene impecável e muito mais, na maioria das vezes, Américo, muito mais trabalhosa do que o indivíduo com dentes naturais, né? É muito mais fácil a gente higienizar o nosso dente, aquele que Deus nos deu de graça, do que um implante, que é uma condição artificial. Então, merece um cuidado extremo ali na higiene, senão você pode acabar ficando com uma halitose por conta de resíduos que vão ficar ali, o que pode, inclusive, comprometer a longevidade desse implante, né? Você pode vir até a perder esse implante por conta de uma inflamação que acontece na gengiva, semelhante à gengivite, só que ao redor do implante mesmo. Doutor, aqui tem uma pergunta. Já falamos um pouco, mas para que fique mais claro para as pessoas, o Jardel dos Santos, ele é de Planalto Alegre. Ele diz assim: eu sou portador, ele é Planalto Alegre, Santa Catarina, sofro de halitose. Gostaria de saber qual seria o melhor tratamento da halitose. O senhor aí elencou, né, vários fatores, falou, né, que existe algumas classificações, e aí, de um modo geral, qual seria o melhor tratamento? Jardel, eu acho que se você está com halitose já há um certo tempo, isso não é algo que está acontecendo já há poucas semanas, né? E se você já passou por médicos para procurar, né, essa causa, já passou, por exemplo, por um clínico geral, ou mesmo já passou por um otorrino, até por um gastroenterologista e não encontrou a solução para o seu problema, eu acho que esse é o momento exato para procurar ali na tua região um especialista em hálito, né? Porque o melhor tratamento para hálito, a melhor abordagem é aquela que funciona, né? É aquela que realmente vai fazer você deixar de ter hálito ruim, de maneira que os seus familiares afirmem para você que não estão percebendo mais. É preciso investigar. É preciso investigar porque são muitas causas diferentes, né? Para a gente conseguir adivinhar aqui a distância, sem mesmo olhar para o Jardel, o que você pode ter. Mas o especialista em hálito, isso para ele é rotina. Geralmente ele está atendendo 20, 30 casos de hálito por dia durante 5, 10, 15, 20 anos. Eu faço isso há 15. Né? Então, algo que é rotina, né? É relativamente simples para quem entende do assunto, para quem tem o equipamento necessário, para quem sabe pedir os exames adequados, resolver o problema. Doutor, nesses 15 anos que o senhor trata do hálito das pessoas, quais são os casos mais frequentes da halitose? O problema número 1 relacionado com a halitose crônica, né, aquele indivíduo que está saudável, que não tem nenhuma doença, que tem boa higiene bucal, ou seja, que já foi ao dentista, ao gastro, ao otorrino e ainda não teve um diagnóstico satisfatório a ponto de resolver totalmente o problema, é alteração na saliva. Essa talvez seja a causa mais frequente nos consultórios do especialista em hálito. Por quê? Porque o especialista ele pega aquele paciente que está com halitose crônica, geralmente a halitose há muitos anos, né? É claro que essa estatística não bate com aquele profissional que atende na UTI de um hospital, por exemplo, que está acostumado a atender pacientes com doenças graves que vão ter ali um quadro agudo, né? Mas essa alteração de saliva, para aquela halitose de muito tempo, no indivíduo que tem higiene boa, é algo que deve ser pesquisado. Essa alteração salival, o que seria, doutor? É quando o indivíduo começa a produzir uma salivação alterada, né? Quando ele está produzindo ou menos saliva do que o nosso corpo precisa, ou uma saliva de qualidade ruim. Isso é importante porque você tem... Mas quem identifica é o profissional ou a pessoa que pode, no dia a dia, saber? Isso é importante. Existe uma variedade no quadro que esse paciente pode apresentar. Tem paciente que chega no consultório e ele relata para a gente pesquisa a saúde dele, ele não sente nada. Aí a gente consegue descobrir através de um exame ali no consultório se ele tem um problema de saliva ou não. Existem pacientes que têm sintomas. O principal deles é gosto ruim na boca, tá?
A gente chama essa condição, tem um nome esquisito, isso chama de disgeusia, tá? Disgeusia, padre, é quando a gente sente um gosto ruim na boca sem ter comido nada com gosto ruim. Então, o paciente tem uma disgeusia, ele sente o gosto amargo sem ter comido nada amargo. Ele sente que a boca ficou azeda, mas ele não comeu nada azedo. Tem gente que sente gosto podre na boca, imagina que tormento, padre. Nossa. A pessoa terminou de escovar os dentes, passa meia hora, uma hora, começa a sentir um gosto podre na boca. Muitas vezes o hálito não está alterado, né? Às vezes o paciente está só com gosto, não está com cheiro, tá? E geralmente esse gosto ruim que surge de forma espontânea, ele passa quando a pessoa come. Não é que o arroz, o feijão, a carne, está tudo com gosto ruim, né? Então, esse é um sintoma muito frequente de alteração salivar. Outro sintoma é aquela sensação de como se a boca não ficasse limpa, né? A gente que tem uma salivação normal, a gente termina de comer, né? A gente escova os dentes e esquece da boca, né? Esse indivíduo, ele termina de comer, ele escova os dentes, passa um tempinho, a boca dele está ruim, ele sente vontade de escovar os dentes de novo, apesar de não ter comido nada, ou seja, apesar da boca dele estar limpa, ele sente vontade por quê? Porque dá um alívio a hora que ele escova, né? Então, esses são sintomas muito comuns da falta dessa alteração salivar, mas repito, tem pacientes que têm uma alteração salivar, que têm hálito por conta disso e eles não chegam a ter esses sintomas. E outros indivíduos sentem a boca seca naqueles casos mais graves, né? Todo paciente com alteração na saliva sente boca seca? Não, somente aqueles que têm uma alteração mais importante, tá? Que tem uma salivação realmente bem diminuída. E a diferença é entre a sede, né, que nós comentamos. Isso. Quando é sede, você toma água, a água aplaca, a água resolve. Quando é boca seca, você fica tomando água o dia inteiro e o dia inteiro fica com boca seca. Aí é problema, tem que procurar um especialista. E nós estamos aqui com o doutor Arani Tunes, dentista especialista em halitose, não é? E também em ronco. Mas hoje o nosso tema é halitose. E a sua pergunta foi feita? Sua curiosidade foi saciada? Se não, liga para nós e tire suas dúvidas. Porque vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.